Olá pessoal, estamos começando mais uma reflexão do Evangelho. Este é o nosso terceiro RDE e, conforme havíamos anunciado no último encontro, vamos refletir hoje sobre o hino à caridade, que é a primeira carta de Paulo à cidade de Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13. Como vocês já sabem, optamos por nos fundamentar na Bíblia de Jerusalém, que é considerada atualmente pela grande maioria dos linguistas como uma das melhores bíblias para estudo. E independentemente de serem católicos, protestantes, ortodoxos ou judeus, ou mesmo de qualquer outra religião ou crença, ou mesmo que não tenha crença alguma, mas goste de estudar a Bíblia como um livro histórico, todos são bem-vindos a refletir. Então vale lermos os 13 versículos ali indicados do capítulo 13. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade, essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Pois bem, pessoal, precisamos dar uma organizada, porque já percebemos que são passagens bastante densas, tem muita informação ali que precisa ser tratada com bastante cuidado. A primeira observação que todos já devem ter feito é que, no lugar da palavra amor, está caridade. A maior parte das traduções das Bíblias que nós acessamos no nosso cotidiano comum substituiu a palavra caridade por amor. Por que estamos falando de 1 Coríntios? Porque na nossa segunda reflexão, quando estávamos falando lá do grande mandamento em que Jesus nos une no segundo, lembram disso? O primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E lá naquela reflexão ficou aquela pergunta: o que é o amor? E aí lembramos dessa passagem bíblica lindíssima que deu origem àquela música belíssima gravada pelo Legião Urbana. E quando fomos olhar na Bíblia de Jerusalém, que é a que mais se aproxima da essência do que Jesus falou, nos deparamos com a palavra caridade no lugar da palavra amor. Então precisamos olhar com calma e organizar. Percebemos que ela é dividida, esses 13 capítulos, em 4 partes. A primeira parte vai dos versículos 1 a 3 e faz uma comparação da caridade com outros dons. Com a segunda parte, os versículos 4 a 7 definem o que é caridade. A terceira parte, dos versículos 8 a 12, o apóstolo Paulo ele mostra um processo evolutivo acompanhado pela caridade. E aí vamos ver com calma que processo evolutivo é esse. E por fim, na quarta parte, versículo 13, a conclusão
aqui Paulo chega e nos presenteia sobre a caridade. Vamos então avançar e ir para a primeira parte, dos versículos 1 a 3, e entender a comparação. Primeiro, precisamos entender que sem caridade, nenhum de nós nada seria, mesmo que falasse línguas, as dos homens e as dos anjos. Vamos entender esse falar línguas, né? Vamos nos prender ali nas línguas dos homens. Existem vários países com vários dialetos diferentes. Imagine que um de nós tivesse a capacidade de, além de falar, de compreender e escrever todas essas línguas. Só as humanas, só as dos países aqui desse planeta. Imagine falar ali as línguas dos anjos. Aqui a gente deixa para que você, espectador, faça sua própria reflexão sobre o que seria falar as línguas dos anjos. É algo ainda muito mais amplo, muito mais grandioso e que foge à nossa compreensão. Mas mesmo que tivéssemos esse dom, se não tivéssemos caridade, de nada adiantaria, nada seríamos. Então, repetindo agora para a segunda parte, para o segundo momento ali. Sem a caridade, nada seríamos, mesmo que tivéssemos o dom da profecia. E aí a profecia que pode ser entendida no sentido de olhar para o futuro e entender como esse futuro pode se processar fundamentados no presente. Lembrando também que profecia, se olharmos com calma nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela tem uma função muito importante, que é a de não acontecer. O que é uma profecia, se não um alerta, um aviso? É como um pai que avisa para o seu filho: menino, não põe a mão aí porque você vai se queimar. Menino, não põe a mão aí porque você vai se queimar. É uma pequena profecia, esse alerta paterno ou materno para o seu filho que está em crescimento e ainda não conhece o perigo das coisas. O que normalmente acontece? O filho põe a mão lá e se queima. Por quê? A curiosidade, a vontade de conhecer, é um processo natural. Mas a função da profecia não acontecer, e se vocês lerem aqui, a gente vai dar referência para que vocês compreendam que a função da profecia não acontecer. Leiam no Antigo Testamento o livro de Jonas. Vocês vão perceber ali que Jonas resistiu a um trabalho que foi proposto por Deus, tentou fugir, não conseguiu, teve que ir para a cidade de Nínive, fez a profecia, mas o que aconteceu? Nínive se arrependeu, voltou atrás nos erros que cometia, e aí tudo aquilo que Jonas tinha alertado que aconteceria, Deus olhou assim: mas a cidade se converteu, parou de cometer erros, então não tem motivo para eu castigá-la. E não castigou. E Jonas ficou bravo com Deus. Vale a pena vocês lerem. É um livro curtinho, tem só 4 capítulos, dá para ler em 10 minutos. É uma história muito interessante que mostra claramente que profecia, ela tem essa função de alerta. E alerta serve para quê? Para que não se cometa erros. E aí, mesmo que nós tivéssemos esse dom da profecia, não adiantaria de nada se não tivéssemos a caridade. O que mais que não adiantaria ter? Se tivéssemos o conhecimento de todos os mistérios, sem caridade, nada adiantaria. Mas o que seriam mistérios? Vamos compreender melhor olhando o próximo item. Mesmo que tivéssemos o conhecimento de toda a ciência, sem caridade, nada adiantaria. E aqui dá para fazer essa dobradinha entre ciência e mistérios. O que é ciência? Ciência pode estar relacionada com estar ciente. O papel da ciência é desvendar, é revelar aqueles conhecimentos que estavam desconhecidos, estavam em mistério. Então, a ciência descobre. O que é descobrir? É retirar aquela coberta para que a gente possa ver o que está debaixo. A ciência, ela faz isso. Ela revela os mistérios. Então, hoje ainda há muitos mistérios que, a partir do momento em que a ciência se propuser a investigar, vai descobrir e nos revelar, e então aquilo deixa de ser mistério e passa a ser ciência. Mesmo que tivéssemos todos esses conhecimentos de todos os mistérios de toda a ciência, sem caridade, nada adiantaria.
aqui é forte. Mesmo que nós tivéssemos toda a fé, aquela que Jesus nos disse, que se fosse de um tamanho de um grão de mostarda, poderíamos transportar montanhas, mesmo esta fé toda não serviria de nada sem a caridade. O que mais que Paulo diz? Mesmo que nós distribuíssemos todos os nossos bens, atenção ali para a palavrinha sublinhada, todos os bens aos famintos, ainda assim, sem caridade, nada adiantaria. O que mais? Mesmo que entregasse o meu corpo às chamas. Sabemos que na época de Paulo, os cristãos estavam sendo perseguidos e uma das formas de eliminar cristãos era queimar vivos. Paulo aqui está citando as chamas e podemos interpretar como, mesmo que eu me entregasse a todas as formas de tortura, ainda assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, sem caridade, não adiantaria de nada. E aqui a gente vem para uma questão muito interessante, que é esse item 6 aí. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos. Isso é o conceito amplificado da caridade mundana. Perceberam que Paulo está falando de uma outra caridade, uma caridade diferente dessa caridade que nós achamos que é caridade? Que é aquela em que eu pego aquilo que me sobra e dou para alguém que, em princípio, não tem nada. Então, tem conceitos diferentes. Tem a caridade divina, que é essa aí que Paulo está nos explicando, e tem a caridade mundana, que é esta que nós entendemos como dar aquilo que nos sobra. E observe que Paulo diz que não é nem o que me sobra, é dar tudo. Ficar sem nada e literalmente morar na calçada. Se não tiver caridade, não adiantaria. É curioso a gente perceber que Paulo nos chama a atenção para esse elemento diferenciador da caridade divina e a caridade mundana. Vamos avançar para a segunda parte e ver a definição que Paulo dá para a caridade. A caridade ela é composta de várias características. Ele começa dizendo o seguinte, que a caridade ela é determinadas coisas e não é outras. E aqui vamos tentar fazer uma organização de forma que a gente compreenda bem. A primeira é a caridade é paciente. Qual de nós tem realmente paciência? Aliás, muitos de nós adoram dizer que não tem paciência. Eu não tenho paciência, eu sou assim mesmo, nasci assim, Aquela famosa síndrome de Gabriela. E aí, às vezes, o mundo determina que sejamos impacientes. Quando, na verdade, se investigarmos bem nosso ser, talvez encontremos a paciência dentro dele. O que mais que Paulo diz que a caridade é? É prestativa. Adoramos encontrar pessoas prestativas, disponíveis para nos ouvir, para nos ajudar. Mas e o caminho reverso? Será que a gente consegue fazer de boa vontade? Alguns até se fazem prestativos, mas muitas vezes de coração, não. Apenas por uma obrigação. Mas é uma reflexão para cada um fazer. Que Paulo já diz que a caridade não é invejosa. E aí nós aqui do canal tentamos encontrar um antônimo para inveja, um sentido inverso para inveja que mais se aproximasse do que talvez Paulo tenha tentado dizer. E aí encontramos o desapego. Precisamos de dar aqui o exemplo, porque a inveja ela pode ser material ou pode ser imaterial. Vamos lá, um exemplo material, A pessoa desapegada, ela desce na sua garagem e entra no seu carro popular e nem percebe que do lado do carro dela, o carro do vizinho é uma super máquina de 500 mil reais. Ela simplesmente entra no carro dela, popular, vai embora, feliz da vida, e ainda por cima o carro dela é o melhor do mundo porque a dela foi conquistado com muito trabalho, honesto. Essa pessoa não é invejosa do ponto de vista material. Ela é desapegada. Agora vamos para um exemplo imaterial. A pessoa tem um colega de trabalho, vamos dar um exemplo, é extremamente inteligente, tem inúmeras qualidades, é desenvolto, é extrovertido, enfim. Essa pessoa que não é invejosa, ela não vai se ressentir com este colega de trabalho porque ele tem qualidades além das que ela tem. Ela se sente bem, se sente feliz com
as qualidades que ela tem e vai desenvolvendo, né, dentro da medida do possível, no tempo, mas não sente essa inveja daquela pessoa porque ela é mais inteligente ou tem mais qualidades melhores do que ela mesma. Este é um exemplo de uma inveja imaterial. Então a caridade, ela não é invejosa. O que mais? Paulo diz que a caridade não se ostenta. No mundo atual, ostentar parece ser palavra de ordem. As redes sociais que o digam, né? E aí, para tentar achar um oposto de ostentação, encontramos a palavra modéstia. Ser modesto, ser discreto, é não ser ostentador. Mas o que o mundo determina para a maioria de nós? E aí vale cada um fazer a sua própria reflexão. O que mais que Paulo diz sobre a caridade? Ele diz que a caridade não se incha de orgulho. E aí ficou mais fácil aqui, né? Qual é o oposto de orgulho? Humildade. Porém, as determinações mundanas jogam nas nossas mentes que ser humilde é ser humilhado, é ser pequeno, é ser inferior. Mas humildade aqui certamente está num outro sentido. O que mais? Paulo diz que a caridade nada faz de inconveniente. Aí o oposto de inconveniência encontramos respeito. Então a caridade ela é respeitosa. E o que é respeito? Aqui a gente precisa tomar um cuidado. Vamos dar um exemplo bem prático, né? Estamos aqui no mundo ocidental e do outro lado temos o mundo oriental. Se você entrar na casa de um japonês sem tirar os sapatos, ele vai se sentir profundamente desrespeitado. E aqui a gente nem liga, né? É tranquilo, numa boa. O que mais? Que eu vou usar o próprio Japão. Se você ganhou um presente lá no Japão e abriu esse presente imediatamente, o japonês vai se sentir profundamente desrespeitado. E aqui é o inverso. Se você aqui no mundo ocidental, aqui no Brasil, ganha um presente e não abre o presente na hora e diz que adorou, mesmo que por dentro tenha detestado o presente, a pessoa que te presenteou vai se sentir desrespeitada. Então perceberam que respeitar exige de nós conhecer o outro, entender a cultura do outro, como o outro se comporta, para que você se adapte, claro, né, desde que não seja nada ilícito, mas que você se adapte à postura do outro e o respeite. E aí você se faz uma pessoa conveniente, aí você se faz uma pessoa caridosa, porque você é respeitoso e nada faz de inconveniente. O que mais que Paulo fala? A caridade não procura o seu próprio interesse. De novo, né? Batemos na trave. Porque o que as determinantes do mundo dizem para nós? Que devemos buscar os nossos próprios interesses. É exatamente o contrário. E aí, o oposto de buscar o próprio interesse é o altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo é aquela pessoa que busca primeiro o interesse do próximo. E aí depois ela olha o próprio interesse. O que mais? A caridade, segundo Paulo, não se irrita. O oposto de irritação é a serenidade. Quantos de nós pode se dizer sereno, calmo, tranquilo? Quantos? O que mais que Paulo diz? A caridade, ela não guarda rancor. Batemos na trave de novo. Quantos de nós será que, aliás, até pior do que guardar rancor, né? Além de guardar rancor, planeja vingança. E outros, além de guardar rancor e planejar a vingança, ainda executa a vingança. O oposto de guardar rancor é a indulgência. É quando, apesar daquele mal que se sofreu, a pessoa na hora até fica chateada. Poxa vida, mas por que fez isso comigo? Mas no dia seguinte ela esquece. Isso é ser indulgente. E aí, enquanto elemento obrigatório para ser caridoso, para ter em si a caridade, a indulgência é esse esquecimento daquele mal que te fizeram. O que mais? A caridade não se alegra com a injustiça. Ou seja, a caridade ela é justa. Mas atenção, justiça aqui não é do ponto de vista mundano, é do ponto de vista divino. E aí não importa quem essa justiça ela é praticada para qualquer pessoa. Não tem essa de acobertar, passar a mão na cabeça, né? Essa famosa expressão muito popular.
passa a mão na cabeça dos meus amigos, dos meus parentes, dos meus... enfim, só dos meus. Não existe isso. A justiça é, se aquela pessoa cometeu um erro, ela precisa realmente se consertar. Não importa se é familiar, se é parente, mas qual de nós consegue fazer isso? Pouquíssimos de nós, né? Então, mais um elemento para a gente entender aí. O que mais que Paulo fala? Que a caridade, ela se regozija com a verdade. E a verdade aqui, mais uma vez, não é a minha verdade, nem a verdade das determinantes do mundo, mas a verdade do ponto de vista divino. A caridade, ela é de uma integridade, de uma ética, de uma defesa dos bons princípios tão forte que a verdade vai sempre alegrar a pessoa caridosa. Não importa se essa verdade vai de encontro aos interesses dessa pessoa. Até porque, se a pessoa realmente tem a caridade, ela é altruísta, ela não procura o seu próprio interesse. Então, a verdade nunca vai entristecer a pessoa que possui a verdadeira caridade. O que mais? A caridade tudo desculpa. A pessoa que tudo desculpa, ela é clemente. O que mais? A caridade tudo crê, ou seja, é confiante. E quando observem ali, tá? Tudo crê. Na clemência, tudo desculpa. Não importa o tamanho do erro. Ali embaixo, tudo crê. Dentro do conjunto tudo, está o subconjunto todos. Então nós estamos ali dentro daquele conjunto. Confiarmos uns nos outros, acreditarmos uns nos outros. Só que vivemos um momento da humanidade de tanta desconfiança que fica difícil crer em tudo e crer em todos. E é um grande desafio realmente praticarmos essa confiança, como por exemplo, você acreditar no que a pessoa está falando. A pessoa está dizendo alguma coisa, por que desconfiar do que ela está falando? Se durante o decorrer do tempo aquela pessoa te der provas de que mentiu, aí realmente você vai precisar ter uma postura com essa pessoa. Mas enquanto você não tiver essa prova de que ela está mentindo, por que não acreditar? Por que não confiar nela? É isso que é a característica confiante dentro da caridade divina. E a caridade tudo espera, ou seja, ela é esperançosa. E aqui talvez o apóstolo Paulo tenha usado o esperar no sentido do esperançar, que nos foi explicado pelo nosso maior representante da filosofia no Brasil, que é o Mário Sérgio Cortella. Sugiro que vocês pesquisem no YouTube por Mário Sérgio Cortella, esperançar. Ele vai explicar muito bem a diferença entre esperar e esperançar. O verbo esperançar, ele existe. Então talvez seja nesse sentido que o apóstolo Paulo tenha colocado ali o tudo espera. Não é só o esperar, também o esperançar. Finalizando, tudo a caridade suporta. Ou seja, suportar tudo é ser resistente. E se você tem essa característica, junto com todas essas outras aí, você pode dizer que possui a caridade do ponto de vista divino. Vamos avançar? Vamos para a terceira parte, que são os versículos de 8 a 12, que é aquela evolução que Paulo explica. E aqui, Paulo separa em dois momentos: elementos, dons que desaparecerão e outros elementos ou dons que surgirão. Quais que desaparecerão? Primeiro, as profecias. Já entendemos mais ou menos lá atrás, né, como é que as profecias se processam. Segundo, aquele dom de línguas. Certamente encontraremos outras formas de nos entendermos que não seja por meio das línguas como nós compreendemos hoje. A ciência, essa ciência que é o conhecimento daquilo que fere apenas os 5 sentidos físicos, isso também desaparecerá. O que mais? Se a ciência, que é aquilo que só os nossos 5 sentidos físicos percebem, vai desaparecer, então junto desaparece o conhecimento limitado. E aí a profecia limitada também. Por mais que as profecias já tenham sido citadas ali em cima, Paulo reforça isso embaixo, né? Mas ele já dá uma classificação ali: profecia limitada. As falas infantilizadas é quando ele fala que
quando eu era criança e eu me comportava como criança. Então nós, enquanto coletividade humana, ainda temos muitos adultos infantilizados, que ainda não abandonaram posturas infantis, de bater o pezinho, quero do meu jeito, e você tem que me obedecer, tem que fazer tudo o que eu quero. Essas são falas infantilizadas e são decorrentes de pensamentos infantilizados. Isso tudo vai desaparecer. E aquela visão turva, confusa, que Paulo coloca essa expressão em espelho, se você estiver numa sala de espelhos, quem já foi numa sala de espelhos, fica perdido, não é verdade? Então a gente fica com uma visão turva e confusa. Isso também vai desaparecer. Mas por que vai desaparecer? Porque com o passar do tempo, nós vamos evoluindo enquanto seres humanos. E aí chegaremos numa perfeição. Deixaremos para que cada um aí pesquise e procure compreender por si mesmo o significado de perfeição aí do ponto de vista divino. Aí surgirá um conhecimento amplo em oposição ao desaparecimento do conhecimento limitado. Também as falas maduras, as falas adultas. Então, seremos de fato adultos e não adultos crianças, como hoje muitas pessoas ainda são. E, obviamente, essas falas maduras serão decorrentes de pensamentos maduros, de pensamentos adultos. Aí a visão ela vai ficar mais clara, mais nítida, como Paulo diz, face a face. E com isso teremos uma percepção real de nós mesmos. É como Paulo está dizendo ali, conhecerei como sou conhecido. E embora esse processo evolutivo esteja de fato já acontecendo, a caridade ela permanecerá. Então veja a grandiosidade da caridade diante de tantos elementos que ainda por cima, além de existirem, eles se transformam. E por fim, a gente vai para a quarta parte, que é o versículo 13 apenas, que é a conclusão que Paulo traz para a gente. Ele diz o seguinte, que agora, e aí Paulo estava 2000 anos atrás, né? Mas o que são 2000 anos perto da eternidade? Né? Um estalo de tempo. Então podemos nós hoje falarmos agora também. Agora permanecem, por enquanto, fé, esperança e caridade. Mas ele nos surpreende, dizendo que a maior delas é a caridade. Maior do que a fé e maior do que a esperança. Como assim? A caridade é maior do que a fé? É porque há pessoas que não têm fé, mas que são mais caridosas do que as que professam fé. Muitas pessoas vão para seus templos religiosos e se emocionam e choram, igual desenho animado, as lágrimas voam longe, né? Igual desenho animado, mas bota o pé fora do templo, fora daquele templo religioso, não importa se é católico, protestante ou espírita, não importa. Botou o pé para fora, já se comporta como os ditames do mundo. Parece assim que Jesus está só lá dentro. Jesus tem que sair dos templos e vir para o mundo, mas ele vai vir para o mundo junto com as nossas posturas. Então, não adianta gritar que eu acredito, eu creio em Jesus, eu acredito em Deus. Não adianta só gritar. Porque se não tiver caridade, não adianta. E a esperança? Tem pessoas que não olham para o futuro de uma forma ansiosa, mas agem no presente de forma positiva com o próximo e com si mesmos. Vejam, essas pessoas não olham para esse esperançar ou para esse esperar da forma como a maior de nós olha. Eu espero em Deus, eu espero em Jesus, mas aí passa na rua e maltrata uma pessoa considerada inferior. Falta de caridade. Por isso que a caridade é a maior de todas, conforme Paulo diz para a gente. E aqui a gente começa a finalizar, resumindo tudo que nós vimos nesses versículos 1 a 13 da primeira carta de Paulo à cidade de Coríntios. Sem caridade não há salvação. Mesmo que se possuam muitos dons, sejam esses dons espirituais ou não. A caridade exige muitas características, cuja maioria de nós não possui nem a metade. Aliás, a metade talvez seja muito. Talvez a gente não tenha nem 10%. Dons desaparecerão e outros surgirão, mas a caridade ela não acaba, ela permanece. E por fim, a caridade ela é maior do que a fé e do que a esperança. E aqui a gente pode então
voltar e tentar responder aquela pergunta que nós fizemos no nosso RDE anterior. O que é o amor? Poderíamos então, depois disso tudo, falar que amor e caridade são a mesma coisa? O canal entende que sim, mas essa reflexão vamos deixar para cada um de vocês fazer com calma à medida que vocês lerem essa passagem bíblica com um olhar mais voltado para Deus e menos voltado para o mundo, menos voltado para os interesses. E quando a gente afirma que caridade é amor, é por causa da definição que Paulo dá de caridade. Vamos relembrar rapidamente as características da caridade? Elas estão aparecendo aí, e enquanto elas aparecem, a gente reflete. A pessoa verdadeiramente caridosa, amorosa, no conceito divino, precisa possuir essas características todas. Quais que nós já possuímos um pouquinho mais desenvolvidas? Quais que estão medianamente desenvolvidas? Quais que estão pouco desenvolvidas? Vamos imaginar uma pessoa que já tem todas essas características plenamente desenvolvidas. De que forma essa pessoa agiria consigo e com os outros? Ela agiria de alguma forma violenta ou agressiva contra o outro ou contra si mesmo? Ou ela certamente agirá de forma amorosa? Então, olhando para todas essas características da caridade, nós podemos afirmar que a caridade e o amor são a mesma coisa. Logo, quando Jesus nos pede lá no segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, o amor que ele pede é a prática de todas essas características que vocês estão lendo aí. A paciência, a prestatividade, o desapego, a modéstia, a humildade, o respeito, o altruísmo, a serenidade, a indulgência, a justiça, a integridade, a clemência, a confiança, a esperança e a resistência. Após essa reflexão, a gente convida vocês para o próximo encontro. Se quiser se adiantar, a passagem será essa. Por que Jesus fala por parábolas? Está lá em Mateus capítulo 13, versículos 13 a 16. Ali nós vamos ver alertas de Jesus das consequências de não desenvolvermos esses elementos da caridade em nós e não amarmos o próximo como a si mesmo, obviamente amando a Deus em primeiro lugar. Então esperamos vocês no próximo encontro de reflexão do Evangelho. Obrigado por nos ouvir e até o próximo encontro.